O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 9, o versículo de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele inicia a sua vida pública pregando o Evangelho, anunciando e formando o seu pequeno grupo, o grupo dos discípulos. Claro que no seu grupo, ele também haviam outras pessoas que faziam parte, como as grandes parte das mulheres que anunciavam o Evangelho, testemunhavam com as suas vidas a fé. Mas veja que o Mateus, que hoje nós celebramos, era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram extremamente mal vistos no período de Jesus. Os cobradores de impostos eram mal vistos devido a Roma, que cobrava o imposto e altos impostos. E eles, além de cobrar aquilo que Roma cobrava, também eles pegavam a sua parte. Então, por isso, os impostos ainda eram maiores. E todos eram extremamente mal vistos. E veja que Jesus, então, vai ao encontro destes e os convocam para segui-lo. Os convoca para fazer parte do seu grupo. Então, veja, eu gostaria muito que a gente pudesse observar que no período de Jesus e nos dias de hoje, é interessante que se manteve uma faixa de pessoas que são moralistas, uma faixa de pessoas que é capaz de, em nome da fé, excluir as pessoas e não aceitá-las para fazer parte do reino. O que aqui é publicamente conhecido como os fariseus, os mestres da lei. Veja, entendidos de fé, entendidos da lei, mantiveram, ontem e hoje, impressionante como que ao longo dos séculos, mantiveram sempre esta cobrança de não acolher, de rejeitar, de fato não aceitar as pessoas no processo de conversão. E então veja que é muito interessante a conclusão do Evangelho de hoje. Duas questões. A primeira, aprendei, eu preciso da misericórdia e não sacrifício. Existem ainda pessoas que, em nome da fé, fazem longos sacrifícios, longas penitências, mas não é misericordiosa, mas não acolhe a igreja, não acolhe o Evangelho, não acolhe as pessoas. Mas, repito, fazem longos sacrifícios, é capaz de sacrifício ao extremo, é capaz de viver profundamente altos jejuns, altos momentos de oração, mas julgam,
não é misericordioso. Pelo contrário, em algumas circunstâncias, é até pessoas que têm no seu interior raiva, que exclui, que não aceitam as pessoas. Depois, o Evangelho diz assim: eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Por quê? Os que são justos, os que já vivem a fé, já vivem, já estão vivendo a experiência da fé e do amor. É preciso ir ao encontro dos que pecaram, ao encontro dos que estão afastados da fé. E veja que muitas vezes, por causa de uma rigidez moral, por causa de uma rigidez de pregação, estamos afastando as pessoas. E veja que quem se converte, quem necessita de fato de uma mudança, ela precisa aos poucos ir conhecendo a fé, experimentando a fé, experimentando Deus. Depois o Evangelho também diz assim: olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Veja, nós sabemos, a gente está com saúde, está muito bem, a gente tem todas as atividades, todo o trabalho. Mas para ficar doente, para sofrer um acidente, como pessoas que às vezes acontece, numa fração de segundo, a doença, um vírus, um acidente, e a pessoa passa a ter uma situação frágil na sua vida. E veja, é possível recuperar. E a recuperação também é um processo lento. O remédio, os cuidados, fisioterapia e assim por diante. Então, para que nós possamos viver profundamente a fé, é preciso dar passos a cada dia para sermos profundos na fé. Deus te guarde e te abençoe. Amém.